Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos finalizar aqui o estudo de Doutrina e Convênio, sessão 128. Amei estudar essa sessão aqui e compartilhar com vocês. O nome desta mensagem aqui, eu vou colocar no YouTube como título: Uma voz de alegria, uma voz de misericórdia do céu. Porque é isso que Doutrina e Convênio 128 traz em relação ao batismo vicário, ao batizar, e unir as famílias para sempre. Então, é disso que se trata a sessão 128. Nós, fazendo uma revisão aqui, né, do que nós vamos falar, bom, nós colocamos lá no versículo 15 ontem, falando a parte que, porque a sua salvação é necessária e essencial à nossa salvação. Então, aqui é dito que a salvação dos nossos antepassados está ligada à nossa salvação também. Então, estão juntas, interligadas, tá bom? Aqui também falou que Paulo, ele colocou dessa maneira aqui, dizendo, né? Que eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. Aqui é óbvio, né? E isso eu já estava explicando ontem, que eles sem nós não podem ser aperfeiçoados, porque eles precisam do batismo, precisam das ordenanças, e nós podemos fazer por eles, tá bom? Então, nós vemos a necessidade deles para nós. E nós sem eles, aqui nessa mensagem fala de nós sem eles também não sermos aperfeiçoados. E aí eu trouxe algumas ideias e vou complementar hoje. Então, ontem eu trouxe que nós sem eles não podemos ser aperfeiçoados. Primeiro, né? Por que nós vamos precisar deles? Na verdade, eles precisam de nós e nós precisamos deles. Porque, e Deus, né? E Deus no meio de tudo isso, todos nós precisamos de Deus. E nós precisamos de uns dos outros aqui na Terra também. Tá bom? A salvação ela é individual, mas a exaltação é uma questão familiar, é unir as famílias para sempre. Dito que será uma união tão grande, né, começando com nossa família, indo que vai até Adão, unindo ao Pai Celestial, Jesus Cristo, a toda a família, né, celestial. Então, aqui a gente colocou, então, que através dos nossos pais, os antigos, né, vieram a aliança, Abraão, Isaac, Jacó. Então a gente entra na aliança por meio deles, tá bom? Que o Senhor fez o convênio com eles. Também por meio dos que já morreram, nós recebemos os registros sagrados, as escrituras, e isso nos aperfeiçoa, nos ajuda também. Outra questão que a gente colocou é a autoridade, né, do sacerdócio. Também a gente recebeu por meio daqueles que já se foram. Moroni voltou, trouxe o registro do livro de Mórmon, nós tivemos João Batista, vários outros que vieram e nos ajudaram também. Então, veja que nós também precisamos deles como eles nos ajudam, tá bom? Aqui, então, eu gostaria de compartilhar o final dessa mensagem, que nós vamos ler alguns versículos, vamos ver quantos versículos dá para ler aqui para finalizar hoje, mas eu acho que a questão da salvação, de estar ligada à nossa salvação com a dele, é que, será que a gente vai ser feliz? Por exemplo, se minha esposa for salva e eu não, se ela, aí, como que ela vai ser feliz sem mim? Ó o ego meu, né? Como é que ela, como se eu fosse a felicidade dela. Mas na verdade porque eu vou colocar o papel ao contrário aqui para não parecer egocentrismo, né? Mas eu sem a minha esposa no reino celestial não vai ser o reino celestial para mim. Eu quero muito ela lá, minha família, minha filha. Então, imagine, não vai estar completa a família. Então, esse é que é a questão da importância, né? Então, acaba que a nossa felicidade depende da felicidade. Então, quando fala que a felicidade deles depende da nossa, é de nós escolhermos o caminho certo para fazer convênio com o Senhor, para que nós possamos ser uma grande família. Esta que é a grande questão aqui, tá bom? E aí eu trouxe aqui, justamente da Conferência Geral de abril de 2020, o Elder Hollerge, né? Ele compartilhou sobre um esplendor de esperança, né? E aí, parte do discurso dele, ele fala que se ele tivesse ouvido, né, pela primeira vez ali, alguém falando sobre um poder, está falando sobre o poder do sacerdócio, que vai unir as famílias para sempre, um poder que cura e une as famílias para sempre. Aí ele traz um exemplo aqui que eu achei muito fantástico, e ele fala da esposa dele, Patrícia, né, ele chama carinhosamente a Pat, né, e ele fala sobre isso, eu vou ler as palavras dele aqui. Então diz assim, ó, falando sobre esse poder, né, que curaria feridas pessoais e uniria famílias para sempre.
Eu teria procurado em todos os lugares possíveis alguém com autoridade de dizer a mim e a minha amada Patrícia que o nosso casamento, em tais circunstância, havia sido selados para esta vida e para toda a eternidade, para nunca mais ouvir a atemorizante maldição, até que a morte os separe, e estar sujeito a ela. Sei que na casa de nosso pai, né, na casa de meu pai, há muitas moradas, como Jesus Cristo mencionou. Mas, pessoalmente falando, é uma opinião pessoal do Elder Holland, né, e eu concordo com a dele também, como eu comecei a fala aqui, né, ele coloca aqui, é minha opinião pessoal, né, embora a casa de meu pai há muitas moradas, né, tem muitas habitações, né, no céu, ele fala, para mim, pessoalmente, né, falando, se eu fosse um dos afortunados a herdar uma delas, para mim ela não passaria de um deteriorado barraco, se Pet e nossos filhos não estivessem comigo para desfrutar dessa herança. E para nossos antepassados, alguns dos quais vieram a morrer na antiguidade, sem sequer ouvir o nome de Jesus Cristo. Então é disso que se trata essa mensagem, né? De união das famílias, tá bom? Então outra coisa que a felicidade deles depende da nossa e a nossa depende deles também, para que nós possamos estar juntos em família no céu, que seremos uma grande família, tá bom? Vamos entrar então aqui na seção 128, a partir do versículo 19, falando e comentando alguns aspectos aqui. Conforme eu falei, a questão aqui é a alegria. Depois de ter anunciado todas essas coisas, o que tange a salvação dos vivos, dos mortos, como nós podemos ser salvos por meio desse poder selador, então o que resta? A gratidão, a felicidade, tá bom? Então ele diz aqui, a partir do versículo 19, agora o que ouvimos no evangelho que recebemos? Uma voz de alegria, uma voz de misericórdia do céu, uma voz de verdade saindo da terra. A voz de verdade saindo da terra são os registros sagrados de pessoas que já morreram. Da Bíblia, todo mundo já morreu ali. Nós temos do livro de Mórmon, em Isaías 29, fala que é a voz dos que clamam do pó, dos que já estão enterrados, né? Então ele fala aqui dessa maneira, a voz da verdade saindo da terra, alegres novas para os mortos, uma voz de alegria para os vivos e aos mortos, uma boa nova de alegria. Qual formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a alegres nova e coisas boas que dizem Sião, né? Eis que teu Deus reina, como um orvalho de Carmelo, assim descerá sobre eles conhecimento de Deus. E também, o que ouvimos? Alegre novas de Cumora, Moroni, um anjo do céu. Aqui então Deus simplesmente começa a trazer, como se fosse nessa conclusão, uma lista de pessoas que já passaram e nos ajudaram. Então veja que a nossa salvação está ligada ao serviço que essas pessoas prestaram também no Senhor, tá bom? E deixaram para nós aí, né? E no caso de Moroni, prestou um excelente serviço e voltou também como guardião do registro, né, do livro de Mórmon, e ajudou Joseph Smith ali, sendo o guardador, né, desses registros, tá bom? Para nós. Então ele começa a citar algumas pessoas aqui. Então ele fala Moroni, o anjo do céu, anunciando o cumprimento dos profetas, o livro a ser revelado, a voz do Senhor no ermo de Fayette, no condado de Sêneca, anunciando as 3 testemunhas e testificaram quanto ao livro, a voz de Miguel, a voz nas margens de Sucurrama, identificando o diabo quando apareceu como um anjo de luz. A voz de Pedro, Tiago, João, no ermo de Harmony, condado de Susquehanna, no Colesville, aqui fala Pedro, Tiago, João, justamente que eles trouxeram ali o sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? No condado de Bronze, no rio Susquehanna, declarando-se possuidores das chaves do reino, da dispensação da plenitude dos tempos. Continuando aqui, estou no versículo 21 em diante. E também a voz de Deus no quarto do velho pai Fayette, no condado de Sêneca, e em várias ocasiões e lugares diversos, durante todas as viagens e tribulações desta igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias.
e a voz de Miguel, o arcanjo, a voz de Gabriel e a voz de Rafael. Então veja que vai falando o nome e citando aqui, né, e alguns desses é familiar para nós, né, como, por exemplo, o anjo Gabriel, nós sabemos que ele é Noé, né? Então ele também era chaves de dispensação. E aqui fala um anjo que, por exemplo, a gente não sabe quem é, que é o anjo Rafael, né? Ele é citado aqui, mas nós não sabemos quem é. E eu acho lindo isso quando nós vamos no templo. Claro, devemos levar os nossos nomes de familiares, mas toda vez que a gente vai no templo, a gente vai para ajudar alguém. E às vezes a gente está ajudando alguém que a gente nem conhece, que nem faz parte da nossa família, mas que é muito grato por receber essa ajuda. Então, eu acho lindo, né, esse trabalho no templo, né? Então, aqui a gente vê nomes conhecidos e nomes também de pessoas que nós não conhecemos, como diz aqui o anjo Rafael. E dos diversos anjos, de Miguel, ou seja, Adão, até no tempo atual, todos anunciando suas dispensações, seus direitos, chaves, honras, suas majestades e glórias e poder e o seu sacerdócio, dando linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, dando consolação para a proclamação que está para vir, confirmando nossa esperança. Continuando aqui, versículo 22. Irmãos, não prosseguiremos nós em tão grande causa? Ide avante e não para trás. Coragem, irmãos. Avante, avante para a vitória. Regozije-se vosso coração, muito se alegre. Rompa a terra em canto. Entoem os mortos hinos em eterno louvor ao Rei Emanuel, que estabeleceu antes da fundação do mundo aquilo que permitiria redimi-los de sua prisão. Pois primeiro serão libertados, né? Os prisioneiros serão libertados. Então, aqui, a partir do versículo 23, ele fala dessa grande alegria, está falando desde o começo aqui, né? E aqui ele vai falar que, inclusive, a terra, o propósito dessa terra ser criada também era unir as famílias e ajudar a gente a se aperfeiçoar e se tornar semelhante a Deus. Então, a terra também fica alegre, cumprindo o propósito de sua criação, junto com essa doutrina do batismo vicário, todas essas coisas. Então, veja só aqui que fala em relação à terra, né? Como é descrito aqui a alegria. Isso aqui, o que eu li aqui, me fez lembrar, né? Quando Jesus estava entrando em Jerusalém e os líderes religiosos falou: olha o que eles estão dizendo, manda eles ficar quietos, né? E aí Jesus, olha, se eu pedir para esses se calarem, as pedras clamarão, né? De tanta alegria que estava ali, porque chegou o rei. Então, continuando aqui, Doutrina e Convênio 128, versículo 23, que as montanhas gritem de alegria, todos vós, vales, clamai em alta voz, e todos vós, mares, terra seca, contai e maravilhais de vosso eterno Rei. Vós, rios, riachos, ribeiros, frui com alegria, e as matas e todas as árvores do campo louvem ao Senhor. Vós, pedras sólidas, chorais de alegria. E que o sol e a lua, estrela da manhã, cantem juntos, todos os filhos de Deus gritem de alegria. E que a criação eterna proclame o seu nome para todos sempre. E torno a dizer, qual gloriosa é a voz de ouvirmos do céu, proclamando aos nossos ouvidos a glória e a salvação e honra, imortalidade, vida eterna, reinos, principados e poderes. Eis que grande é o dia do Senhor e está perto. Quem suportará a sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele é como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. E assentar-se com um fundidor, purificador de prata e purificador dos filhos de Levi. Refiná-lo-ás como ouro e como a prata, para que façam ao Senhor uma oferta em retidão. Que nós, portanto, como a igreja, como povo e como santos dos últimos dias, façamos ao Senhor uma oferta em retidão e apresentamos ao seu templo santo. A oferta aqui que eu entendo é nós levarmos esses nomes, ir ao templo oferecer o nosso trabalho, né? Aqui então ele diz, quando estiver terminado um livro contendo os registros de nossos mortos,
que seja digno de toda a aceitação. Irmãos, tenho muitas coisas para vos dizer sobre o assunto, mas termino por agora. Continuarei em outra ocasião. Subscrevo-me como servo, vosso humilde servo e amigo fiel, Joseph Smith. E assim terminamos a sessão 128 com essa fala de grande alegria e felicidade, bom, que é a união de todas as famílias, tá bom? Então, essa mensagem que nós compartilhamos, né, eu acho que uma parte bem impactante é o discurso, né, do presidente Hollard, falando sobre a esposa e os filhos, e eu me identifico com isso também. E isso tange a nossa felicidade. A salvação deles está ligada à nossa felicidade, e a nossa salvação também. Porque um dia eu vou partir, e a minha felicidade vai ser que minha filha também, e o esposo dela, os meus netos também possam trilhar o caminho do convênio e ser salvos. Então, isso, a minha felicidade depende da felicidade deles também, deles fazerem essas escolhas também, tá bom? Então, é esta mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.